Olá, gente, sejam todos bem-vindos para a nova temporada do nosso podcast Casamento e Sociedade. Como vocês sabem, eu sou o Reginaldo da Eli. Ela não veio, mas eu tenho uma desculpa boa, desculpa a verdade. Vocês sabem como é difícil bater a agenda de empreendedor. Um já é difícil, imagina dois. Isso mesmo, gente. Então, por motivo de agenda, na próxima eu prometo que a Elisângela vai estar aqui com a gente, tá bom? Então, sem mais delongas, eu quero falar com vocês. Eu consegui, sabe, bater a agenda de dois empreendedores. Vamos falar de muita coisa, empreendedorismo, esporte, lifestyle, inteligência emocional. Vocês vão ver só, tá? Eu vou começar aqui falando, deixa eu abrir aqui, que eu fiz uma colinha como sempre, né? Vamos lá, vamos falar dele. Deixa eu abrir aqui. Vamos lá. Rafael Kaminski. Rafael Kaminski. Ele é um ex-futuro atleta, gosta de café, é movido a cafeína. Na realidade, gente, eu vou deixar que ele se apresente, fale de quem que ele é marido, sua família. Depois eu vou falar do outro também. Rafael, muito obrigado pela tua presença. Eu sei que foi uma loucura, que na realidade esse programa é para ser gravado daqui uma semana, por isso que a vinheta continua a mesma, mas depois tem novidade. Rafael, muito obrigado pela tua presença, essa loucura de agenda, conseguiu vir lá de Franca e estar aqui. Eu queria que você falasse um pouquinho de você, para depois apresentar quem está do teu lado aí. Rafael, a palavra é sua, fique à vontade, hein? Pô, obrigado aí, Reginaldo. Primeira coisa pelo convite, né? Em primeiro lugar, Felipe, que já vai ser apresentado aqui. É um prazer poder participar e é o que eu falo para todo mundo sempre que eu participo de alguma palestra, podcast. A gente espera que possa somar, nem que for um pouquinho na vida de cada um que estiver ouvindo. Qualquer coisinha, qualquer 1% a mais já é muito válido, né? Com certeza. Então, pô, muito prazer. Eu sou o Rafael Kaminski Naves, neto de poloneses, filha de gaúcha, pai paulista de Franca, do interior, esposo de uma mineira. Então, eu sou essa mistura brasileira louca aí, que é o que faz esse Brasil nosso aí, essa mistura de mundo inteiro, de todos os estados, né? Como você falou aí, sou um ex-futuro atleta de basquete, tinha o sonho quando era moleque de jogar basquete, ser profissional. Acabei não concretizando, mas sou apaixonado por esportes, sou formado em educação física, continuo praticando esportes amadores de todos os jeitos aí, corrida, no beach tennis, musculação e outros. Sou casado com a Juliana Assunção, minha esposa, um beijo, amor, meu filho, Guilherme, os amores da minha vida aí. E é isso aí, um pai, um marido, um empresário, tentando se aperfeiçoar a cada dia. Eu acho que esse é o grande lance aí do Rafa. Pai, marido, você viu que nós vamos falar também sobre família, que é muito importante, como a família contribui no lado do empreendedorismo. Muita gente fala assim, leva o trabalho para casa, trabalho continua, que entrou em casa, fecha a porta, a gente vai conversar sobre isso também. E do outro lado, nós temos Felipe Braga. Felipe aqui é o seguinte, eu tenho o prazer também de ser amigo dele, trabalhar junto com ele. Felipe é coach, empreendedor, vamos falar por quê, como, graças a ele que trouxemos o Rafael, pode ser Rafa? Rafa, mais tá fácil. Bom? Muito mais fácil. Então o Felipe é coach, mentor, palestrante, empreendedor, casado com a Thaísa, filho do B e da... Do B. Sou pai. Sou pai, cara. Pai do B. Felipe, se apresente aí, Felipe, por favor. Bom dia. Reginaldo, meu amigo, prazer estar aqui. Rafa, prazerzaço. Isso aqui é um momento memorável aqui na nossa história. Sou o Felipe Braga, 40 anos já, com carinha de 25. Ele fala. Muita gente fala que eu tenho menos de 25 até, mas vamos ficar no 40 para dar já maturidade. Viu que não deu certo isso, né? Você vai para esse lado mesmo? Vai querer ir para esse lado mesmo? Não deu muito certo essa última vez. Teve um momento que quiseram agradar o Reginaldo, ela falou que o Reginaldo tinha 30 e poucos. Falei, não, peraí, não tem como. Mas brincadeiras à parte, né? É um prazer, assim, essa vida de empreendedorismo é muito bacana, né? A formação começou, na verdade, através do coach, que me levou para esse caminho. Depois eu conheci a Duck Bill, a gente entrou nessa jornada juntos aí, está sendo muito prazeroso viver essa jornada e também com outras marcas agora chegando também. Eu como franqueado, né, não como franqueador ainda, né, mas mais para frente vamos chegar nisso. E é um prazer sim, sou casado com a Thaísa, meus filhinhos aí, o Bernardo e a Laura, minhas paixões, minha família. E família para mim é base, na verdade, né, não faz sentido nenhum a gente conquistar as coisas se a gente não tiver junto com a família, se a família também não puder ter orgulho da gente, né? Então... esse é um pilar muito forte para mim, então a gente conserva isso. E vamos falar sobre casamentos e sociedade aqui, então prazerzaço estar aqui de novo.
que nosso bate-papo aqui seja muito agradável para todo mundo. E eu tenho certeza que vai ser. Bom, então para a gente não perder muito tempo, eu vou começar já com quem você trouxe, né, Felipe? Rafa, uma pergunta muito legal que eu estava vendo no seu Instagram, o seu estilo, lifestyle, falando de empreendedorismo, de família, isso é muito legal, porque que eu falo, casamento e sociedade é exatamente isso. Nós falamos também de família e também de empreendedorismo, tá? Então a gente sempre procura trazer duas pessoas, tá, que se uniram. A gente sempre fala que Deus une pessoas e une propósito. Eu acho que esse é o principal. Perfeito. De vocês estarem juntos. Tem um propósito em tudo isso. E eu quero começar a falar da Duck Bill, da onde você foi o fundador, onde eu tenho o prazer de estar viajando o Brasil já junto com o Felipe. E algumas perguntas que as pessoas fazem, que eu acho que muita gente tá perguntando, que eu acho que você já sabe. Rafa, Duck Bill, esse no Torrinco. Conta a história, como surgiu isso, cara? De onde você associou essa imagem com a Duck Bill? O que tem a ver? Explica pra gente aí, porque todo mundo pergunta, e pelo menos aí, quando eu for na cidade de vocês ou no estado, eu vou saber falar com propriedade, tá bom? Rafa, por favor. Poxa, vamos lá. Essa é uma pergunta que eu escuto bastante, a galera é curiosa para saber, né? Eu acho que, em primeiro lugar, o objetivo tá aí, né? É ser diferente. Eu acho que ter um ornitorrinco como logotipo é diferente, é pouco visto por aí, na verdade, só temos nós, né? É registrado por nós esse ornitorrinco. Chega a ser engraçado que vira até uma marca registrada. Eu recebo, cara, gente que eu nem conheço na internet, que me segue e tal, me marca em tudo quanto é postagem de ornitorrinco. Toda semana chega alguém marcando, vê um negócio de ornitorrinco, me marca. Então eu acho isso o máximo. Pegou realmente, né? O Duck Bill, o significado do nome, realmente, é a tradução em inglês para ornitorrinco, que é o bico de pato. Então é por isso que é a Duck Bill, né? E a história veio, cara, na verdade, antes da cafeteria, antes do cook shop, antes de ser a Duck Bill que é hoje, eu queria montar uma marca de camisetas. Caramba. E uma vez eu estava em São Paulo, na Galeria do Rock, e eu vi uma marca de camiseta que tinha um cachorrinho. E era super bacana, tinha um cachorrinho pendurado assim atrás e tal. Na época eu estava começando esse lance de venda online. Falei, cara, vou fazer uma marca de camiseta para vender na internet. E saí procurando um animalzinho para ser o meu logotipo das camisetas. E tudo já tinha, jacaré já tinha, girafa já tinha, rinoceronte, tudo quanto é animal que eu colocava, leão, essas coisas. Já tinha. Né? Cheguei no ornitorrinco, cara, eu lembrei do ornitorrinco da escola, que era esse bichinho totalmente diferente, apaixonante, que cara, é o bicho mais diferente que tem no planeta, assim, né? O único mamífero que põe ovo. Tem gente que fala que ele tem uma substância lá que faz brilhar no escuro, né? É totalmente diferente, é uma mistura de castor com bico de pato, nada, vive fora da água. Então é um bicho muito completo e diferente, né? E falei, cara, esse animalzinho é demais, vou registrar. Mas o nome era muito grande, ornitorrinco e tal, camiseta, como é que ia fazer isso? Acabei achando a tradução em inglês, que é o bico de pato, e consegui registrar esse nome. Na verdade, Duck Bill soava muito legal, falava, pô, é legal de falar, é fácil de falar, pega fácil. E acabou que eu não fiz as camisetas, né? Ficou o projeto parado. Quando surgiu o lance da cafeteria, que eu fui fazer cursos de café e me apaixonei por esse lance de ser barista, de entender um pouco de café e tudo mais. Depois eu fazia uma pós-graduação em marketing e vendas, quando eu conversei com um professor que eu ia abrir uma cafeteria, ele falou, qual vai ser o diferencial da sua marca? Na primeira coisa que eu pensei, falei, cara, preciso buscar algum produto diferente. Foi onde veio a inspiração dos cookies. Um case lá de Nova York chamado Levan Bakery, veio inspirado de lá. Então eu saí fazendo receitas, tentando chegar numa receita ideal. Foram mais de 40 receitas que eu peguei pela internet, fazendo em casa e tal, até chegar na receita de cookie que a gente tem hoje. Mas depois eu me liguei que eu já tinha o nome diferente, eu já tinha o que diferente que o professor tinha falado, eu já tinha registrado. Então eu falo que sem querer, Papai do Céu mandou esse nome antes da hora, antes do negócio acontecer, né? O famoso Deus escreve certo por linhas tortas, já estava, acho que escrito que era para ser do jeito que é hoje, uma cafeteria. E que no fim é uma coisa que eu sou apaixonado, que é por marcas. A Starbucks é uma marca que eu sou fã, né? Case no mundo inteiro, indiscutível sobre tamanho, sobre o que eles fazem com brand, com marca. E o logo deles é uma sereia, né? Se for parar para pensar, uma das coisas que eu queria para minha cafeteria era ter realmente alguma coisa, um nome que não ligasse somente a cafeteria. O café é do Rafa, o cookie do Rafa, ou alguma coisa nesse sentido.
Porque hoje realmente a gente pode ser o que quiser ser. Tanto é que a gente tem boné, a gente tem bichinho de pelúcia, a gente tem camiseta, a gente tem moletom. Então a gente consegue também fazer um branding legal de marca, talvez justamente por não ser só o café do Rafa ou alguma coisa nesse sentido, né? Gente, então acabou encontrando tudo sem querer. Eu acho que foi uma junção muito legal de coincidências aí, né? A gente sempre brinca assim, eu falo muito, Felipe, assim, que nós não acreditamos muito em coincidência, em cristocidência, Exatamente. né? Acho que Deus já tinha um propósito disso, porque se não fosse isso, acho que não encontraria o Felipe. Eu quero ver agora, Felipe, como o Felipe caiu nessa, que eu conheço o Felipe, executivo de Furnas, viajando o país, viajando o Brasil todo e tudo mais, de repente quer abrir mão de tudo isso para cair numa cafeteria. Como foi esse encontro de propósito aí com o Rafa? Conta um pouquinho pra gente, Felipe, um pouco da sua história também. Não sei dizer exatamente quando, mas eu fui picado aí pelo mosquitinho do empreendedor, né? Porque assim, eu não tenho família, né, empreendedora. Meus pais não eram empreendedores, a gente não vem de uma linhagem dessa. Acho que o Rafa também não viveu muito isso também. E meu pai teve fábrica de sapato quando era criança, mas depois foi pro mundo das vendas E também não tinha esse exemplo de vendedor também não. Meu pai também era um funcionário público, né, que depois privatizou a empresa, mas continuou trabalhando e tal. Meu pai é um cara que um exemplo para mim, mas nunca procurou emprego na vida. Enquanto ele fazia o curso técnico, ele foi contratado pela empresa, saiu lá de Minas, veio para Mogi para trabalhar aqui na antiga Light, e virou Eletropaulo, e assim foi, fez 30 anos de carreira lá, se aposentou por lá e tudo mais. Mas eu tinha esse negócio, desde pequenininho eu falava assim, eu quero ser empresário. Não sabia nem o que era isso. O que você vai fazer de faculdade? Eu quero fazer, sei lá, gestão de negócios. Aí foi cair na administração, que era o que realmente era a formação que adequava a isso e tudo mais. E eu fui me entendendo sobre isso, né, fui curtindo muito bem isso. E chegou um momento em que já tinha uma maturidade melhor e tal. E eu fui provocado no seguinte, né? O pontapé inicial foi um senso de urgência. Quando eu vi um empreendimento sendo construído na rua da minha casa, falei, pô, esse espaço aqui é legal para eu ter um negócio. Eu quero ocupar esse espaço, que esse espaço aqui vai ser muito bacana e tal. Eu falei, eu vou pesquisar uma franquia. Por que franquia? Como eu não tenho know-how, eu vou buscar quem tem, então uma franquia vai me proporcionar isso. Então foi quando eu comecei a pesquisar qualquer franquia. Eu queria ter uma franquia para colocar lá, não tinha preferência por nenhum tipo de franquia. Mas aí pesquisando, não sei dizer também, mas aí vamos de novo aqui na cristocidência e tal, a The Kibio me chamou a atenção, e era uma coisa que eu não queria nas minhas pesquisas, era nenhum negócio voltado para alimentação. Porque eu tinha um pavor em administrar alimentos perecíveis, né? Então assim, como é que eu vou fazer essa gestão desse negócio? Como é que é isso, né? Não vou saber administrar essa parada, eu não entendo nada de cozinha e tal, como é que eu vou fazer isso? E aí mas aí pesquisando um pouquinho mais, fiz as entrevistas, fui conversando, eu fui entendendo que, nosso estoque, 90 e poucos % do estoque é congelado, então tá sossegado, tá tranquilo de fazer, vamos seguir nessa. Aí eu comecei a pesquisar, me interessei, achei bacana, comecei a pensar, poxa, a cafeteria, ela proporciona um ambiente de comunhão, né? Então a galera vai poder chegar para conversar, trocar ideia e tal, isso tudo então veio de encontro com o valor que eu tinha, né, que eu tenho, que eu achava importante, falei, acho que vale a pena tentar. Só que o nome e a estrutura, a comunicação visual da The Kibio me chamou muita atenção. Me trouxe muita credibilidade, porque tinha muita qualidade e tal. Tem muito material muito bacana da The Kibio. A The Kibio realmente, até o conceito da loja é sensacional, é bem diferente, né, do que a gente vê nas cafeterias tradicionais e tal. E eu falei, deve ser um negócio muito bacana, eu vou experimentar isso. E no fim deu certo, a gente entrou, muito aprendizado, né, tô 3 anos e alguns meses como franqueado da The Kibio. E tenho aprendido bastante sobre o negócio, e a partir do momento que a gente também entrou nos eventos, o negócio foi ganhando forma. Isso, vamos falar sobre isso. E é muito legal isso, assim, mas o que mais me atrai, né, quando eu assumo uma marca como franqueado, eu gosto muito de entender a história dela. Porque, na verdade, eu entendo como franqueado, eu tenho que obedecer às regras, às normas, os padrões da franquia, porque isso é a essência da franquia. Então, eu assino um contrato, inclusive, que me obriga a ser dessa forma. Então, nada mais importante do que eu entender qual é a visão do fundador, para ver se eu estou disposto, se eu tenho condições de dar sequência nisso. Porque, na verdade, eu tenho que entender que, como franqueado, eu sou um extensor, eu sou um expansionista de algo que não é meu, mas que é do fundador. Então, eu preciso entender essa essência. Né? E conhecendo o Rafa, assim, cara, é um cara sensacional, né? Então, quanto mais a gente conhece, na época eu nem cheguei a conhecer tanto, mas eu falei assim, eu quero conhecer o fundador, posso? Porque eu preciso entender esse negócio, senão não faz sentido eu ingressar. E até hoje, assim, os desafios que a gente passa, inclusive, né, ao longo desses anos, eu falo pro Rafa assim, cara, tô com você porque, cara, eu vejo em você uma seriedade, uma integridade, né? Isso para mim é super importante. E quando tem essa essência, essa educação, então os valores eles batem. Então fica muito legal de fazer e eu quero que essa marca vá além.
né? Não soe só no Brasil, mas que soe fora do Brasil também e tal. Então, nós estamos falando sobre isso. Vamos pegar um pouco sobre isso. Esse é um sonho. E só como franqueado, assim, a possibilidade de ter outras lojas e ir ampliando, virar talvez um grupo de lojas. Então tem espaço para todo mundo, mas é legal poder sonhar isso e entender. E não sei dizer exatamente porquê, mas eu sou apaixonado por essa marca, então eu tô junto. Foi interessante. Só pegar um gancho do que o Felipe falou. Eu estou ficando com ele em alguns eventos. E é interessante que a gente vê assim nos eventos o que o café pode fazer e aonde, que portas ele pode abrir. É incrível, porque no último evento que eu fui com o Felipe, com a Duck Bill, eu descobri uma coisa, que lá, graças ao café, o que eu menos servia era café. Gente, é incrível quando você está disposto. Por isso que eu falo com propriedade. A Duck Bill tem algo que ela tem uma unção sobre ela tem algo sobrenatural sobre ela, tá? A sua junção com o Felipe, eu tenho certeza que não é à toa, que algo Deus vai fazer daí, porque assim, o nosso podcast, eu não tenho vergonha nenhuma de falar que é baseado em princípios, em valores. Aqui nós não buscamos seguidores, pessoas com 15 mil, 30 mil. Não, a gente busca sempre trazer aqui, desde o início, pessoas que têm princípios e valores e que a história de vocês vai agregar as pessoas que estão lá. Então eu tenho certeza que muitas pessoas vão ver a sua história e falar, cara, ele começou do nada. Quantos empresários, quantos executivos estão com medo de largar para começar, e o Felipe é a prova viva disso. Ele não foi mandado embora, não. Ele optou em sair, tinha um cargo bem sólido e empreender. E hoje está dando sucesso. Mas o principal é isso, tá? Tentem a princípio. Deus nunca vai unir pessoas, ele vai unir propósito. Por isso que eu acho que a franquia de você, essa união de você está ficando muito legal por isso. E pegando uma deixa que ele falou, Rafa, você imaginou? Porque hoje eu vejo assim que eu falo pelo que eu estou vivendo com a Duck Bill. O café, ele abre muitas portas. E quando você entendeu isso, você já entendeu isso, Rafa, onde o seu café está chegando? Porque, afinal de contas, todo mundo fala cookie, 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 e é muito conhecido, porque é onde a gente faz pessoas, eu conheço o cookie, mas o café está abrindo portas excepcionais, com pessoas com todos os níveis, desde o mais baixo ao alto nível, e essa franquia, esse nome, você tem noção de onde chegou e aonde mais você pode chegar com o café? O que o café está fazendo, trazendo para a tua vida e também para a vida de outras pessoas? Você já parou a pensar? O que você pensa sobre isso? Cara, vamos lá. Primeiro, obrigado pelas palavras aí, né? Eu fico até emocionado mesmo assim, porque é engraçado como Deus coloca na minha vida pessoas certas. Até as que a gente acha que não são certas, são as certas para o tal momento. E a gente serve de alguns aprendizados, né? E realmente, assim, hoje a gente tem uma rede com pessoas que se identificam. E esses dias eu falando com o pessoal, esse lance de franquia, o cara tá lá, 500 lojas, 600 lojas, 1000 lojas, não sei o quê, e os caras, você quer chegar a quantas lojas? Eu quero chegar a ter meus franqueados felizes ganhando dinheiro. E trabalhando feliz no negócio deles. A quantidade de lojas, para mim, é até engraçado falar, mas de repente ficou irrelevante para mim de um tempo para cá, sabe? Eu quero ter 100 lojas com a galera se dando bem, ou 200, ou 300, ou 50. Mas vai ser uma rede que vai ser exemplo para o Brasil de como fazer um franchising correto, um franchising certo. É o novo franchising, essa pegada aí, tá? E tem muita gente que ainda não entendeu que mudou, né, de um tempo para cá. Então, fico muito feliz, assim, das palavras aí. Segundo, me deu um monte de insight aí, né, cara? Eu tento imaginar onde a gente pode chegar, mas hoje eu vivo um passo de cada vez. A gente tem que ter planejamento, mas a gente tem que estar sempre preparado para mudanças. Então, eu falo assim, a gente tem que ter um ponto onde a gente queira chegar, mas a gente tem certeza que não vai ser em linha reta. Né? Porém, a gente tem que ter preparado, fazer curvas para a direita, para a esquerda, e vai, e volta, e vai. Mas nunca perder a visão. E nunca perder a visão de onde a gente quer chegar. Né? Mas, até falando aí, me deu um insight muito legal, que é uma frase, cara, que poderia tá aqui no logo. Né? Hoje a gente tem Duck Bill Cookies e Café, mas essa frase tinha na primeira loja. A primeira loja, ela era toda rabiscada de giz na parede lá, de um grande amigo meu, que é um artista de Franca, Samuel Freiria. Depois, se vocês quiserem seguir ele aí, o cara é 10, ele
faz grafite, pinta, o cara é fera. Ele fez a primeira loja da Duck Bill toda a gente pintou a parede de preto e ele veio com giz de verdade, a loja toda pintada com giz manualmente. E tinha uma frase no meio lá que falava: o café aproxima as pessoas. É isso. É isso. É sobre Fechou. isso. Se a Lili estivesse aqui, ela ia falar: é sobre isso. É sobre isso. Essa frase poderia estar aqui, ó, Duck Bill, o café aproxima as pessoas. Isso. Poderia ser o nosso logotipo, né? Pô, pessoal do marketing, isso aí me deu um insight. A gente pode começar a voltar a usar essa frase em tudo, tá? É o que está... Isso eu falo com propriedade. É o que está acontecendo. Porque assim, ó, isso. o grande propósito meu, quando eu abri a Duck Bill, eu era representante de calçado. Eu tinha escritório de representação, cheguei a ter vários vendedores, vendendo em todo o estado de São Paulo, interior de São Paulo todo, sul de Minas e tal. Então eu era realmente vendedor, caixeiro viajante antigo, né? Pegava as amostras, ia de loja em loja, cidade por cidade, atender, tirar pedido. Depois facilitou com tecnologia, mas na época era tipo, na mão, assino aqui, depois chegava, mandava por e-mail para a fábrica e tal. E quando eu abri, eu queria ter um outro negócio. E na verdade o grande objetivo meu sempre foi que as pessoas entrassem na loja e saíssem mais felizes de dentro da loja do que elas entraram. Esse era o grande objetivo de eu ter uma cafeteria. Era um lugar para a pessoa chegar, bater papo, desestressar e sair mais feliz do que ela chegou. Isso precisa ser resgatado não só na Duck Bill, acho que em todos os lugares. Isso faz parte da experiência. Hoje, cafeteria em si, independente do modelo, nós somos essa mistura de ornitorrinco, então é meio moderna, meio casa de vó, aconchegante, com essas coisas todas misturadas, essa mistura louca. E precisa ser resgatado esse lance da experiência, né? As pessoas precisam entender que uma cafeteria hoje é um momento de descompressão das pessoas em 90% dos casos. Então a pessoa está ali, lógico, tem uma reunião de negócio, tem um encontro ali de família, alguma coisa que você quer ali, mas às vezes 90% das pessoas estão ali sozinhas no momento que ela quer ficar 10, 15 minutos sozinha para descomprimir mesmo as ideias e sair dali um pouco melhor, um pouco mais organizado. Então esse é o grande lance do café com cookie, que é também biológico, né? Porque entra ali a cafeína, entra o chocolate, isso cai na corrente sanguínea e realmente deixa as pessoas mais felizes, né? Então Justamente. tem toda essa coisa para amarrar aí, toda essa história, né? Que precisa legal. ser entendida, né? Você falou uma coisa muito interessante que eu uso muito nos eventos que eu vou com o Felipe. As pessoas falam: eu quero tomar um café. Não, que você não vai tomar um café, eu vou te servir uma experiência. E vai na brincadeira no primeiro dia, depois as pessoas entendem que realmente é uma experiência. Porque ali na área VIP do Daimler, que a Duck Bill fornece, que por sinal, um excelente café, tá, fornece ali, as pessoas entendem depois. No começo sou uma brincadeira, mas eu estou falando sério para as pessoas. Gente, vocês vão ter uma experiência. Porque eles tomam café, aí eles vão falar do café, aí eles começam a se conectar e sai daquela zona, daquele momento de tensão e começa a fluir. Então é muito interessante e é um momento também, volto a repetir, de aproximação. Porque não é um network, é as pessoas. Então a gente vai começando a aprender isso aí, que, cara, o mais importante sempre vai ser o ser do que o ter. E pegando esse gancho para o nosso coach aqui, Felipe, tudo isso aconteceu na sua vida, eu acho que muito rápido também, planejado, mas você teve que passar por muitos percalços, Como foi essa transição para você? Nem sempre foi flores, empreendedorismo nunca é um caminho só de flores, tá? Mas é um caminho de persistência, de resiliência, sem procrastinação, tá? Isso é importante. Fala um pouquinho disso, Felipe. Você começou também, veio coach, veio todo esse processo. Como que isso conseguiu, esse processo, esse seu processo de coach, tudo que você sabe da inteligência emocional, como que você usou nesse processo? Consegue juntar isso? Acho que a frase é o seguinte, né? Estar no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, né? Então, o que acontece, assim, na minha jornada, quando eu fui fazer essa transição, eu fui naquele modelo antigo, né? Não modelo antigo, modelo cartesiano, vamos dizer assim. Primeiro a gente faz um pé de meia, para depois transitar a carreira, né? Esse é o padrão. E foi muito interessante, porque de certa forma eu consegui fazer isso, mas aí chegou uma hora que o dinheiro acabou. Aí foi assim, aí vem aqueles pensamentos, tal, até em casa também, né? Tem aquela conversa e tudo mais, tal, pô, mas isso aí, para empreender assim, de repente não conseguir e tal, é melhor voltar pro trabalho e tal, não, beleza. Fiz umas reflexões, né? Tive que me fechar ali para poder pensar, e falei, não, peraí. Acho que antigamente, antigamente, o cara empreendia para ter dinheiro. Não é o contrário, o cara não tinha dinheiro para empreender. Falei, peraí, então eu tô tendo a oportunidade de viver
na pele, viver de verdade isso e ser um legítimo empreendedor, né? Então, porque assim, veio tudo bonitinho, né? O coach, fiz a minha transição, planejei lá desde a minha formação, 3 anos eu faria uma migração e tal. Aí juntou a oportunidade da empresa que eu estava também gerar um programa de desligamento, o que é? PDV lá, o PDV e tudo mais, tal, que eu pude aderir. E aí assim, tava muito bacana de poder sair, muita expectativa. Aí eu ia sair daqui uns meses, aí na véspera, minha amiga que nem estava na empresa mais me ligou pra falar assim, você viu o e-mail que saiu aí? Falei, não, eu tô fazendo um curso, tava fazendo um curso, né? Aí ela assim, não, então, mas vê aí, tá, mas como é que você sabe? Não, beleza, foi um anjo que me ajudou e tal. Ah, se você mandar aí hoje dizendo que você quer se desligar, você vai sair amanhã. Só precisa ter aprovação da sua chefe. Eu, parei lá, saí do curso, mandei pra minha chefe e tal. Falei, chefe, eu queria aderir mesmo, eu queria sair amanhã já e tal. Demorou lá, porque ela tava num leilão, mas ela conseguiu responder lá e tal, me autorizaram. No dia seguinte era meu último dia. Era uma sexta-feira, assim, uma surpresa muito grata, que eu antecipei alguns meses e tal, feliz da vida. Ah, mas não vai pagar tudo agora. Falei, não, tá tudo certo, só vamos desligar. E, cara, e aquele dia eu tava no curso, pensei assim, galera, aí eram alguns dias de curso, né? Falei, pessoal, dá licença, hoje eu sou um homem livre. Essa é a sensação. E um dos grandes benefícios, né, lógico, tem o desafio financeiro e tal, né? A questão de também administrar mão de obra, e a gente que tá num negócio que a gente trabalha muito com o primeiro emprego, pessoas no nível inicial ali da carreira, a gente tem muita rotatividade, falta de comprometimento, ainda que o pessoal ainda não tem essa questão, mas o benefício de ter a liberdade geográfica, né, eu poder estar aqui agora, né, e ter gente tocando, graças a Deus tem pessoas assim, né, a Jaqueline, nota 10 assim, que gerencia a loja para mim, e minha assistente faz de tudo, né, uma bênção na minha vida. Então, assim, poder estar aqui e ter pessoas sérias também, né? Então, a gente tem um exemplo ruim, mas também tem um exemplo bom, né? Então, isso vem tornando. E aí foi muito gostoso porque, assim, apesar de não ser tudo flores, né? Não é ainda um negócio que tem... A franquia nunca é um negócio com garantia, né? Isso tem que ficar bem claro também, né? O Rafa não promete nenhum sucesso para ninguém, mas sim que o negócio é sério, que é bacana e a gente pode contribuir também para que ideias venham e que oportunidades também sejam criadas, né? A gente vem para a gente não passa por essa questão de ter tudo garantido, então a gente vê aquela coisa transitando, e aí você tem que fazer uma escolha, né? É muito fácil desistir, cara. É muito fácil. E uma das coisas um medo que eu desenvolvi, que eu acho até que é interessante ter esse medo, é o medo de desistir, né? Porque a desistência, em algum momento, e eu que tenho uma fé em Deus, que eu não negocio, quando eu penso em desistir, é como se eu tivesse perdido a minha esperança. E se eu perdi a minha esperança, eu deixei de acreditar em Deus. Então, até para eu desistir, eu faço questão de ter essa orientação de Deus. Porque assim, aí tem aquela dúvida, né? Eu estou sendo perseverante ou estou sendo teimoso? Então, se eu estou sendo teimoso, aí sim, aí vale a pena desistir. Mas se eu não estou sendo teimoso, se eu estou sendo perseverante, então tem muita coisa para eu aprender. Então, meu caráter vai ser transformado, eu vou ter ganhos, vou ter muitos ganhos com o passar do tempo. E é isso que eu tenho tentado aprender. O dinheiro que já se foi, que às vezes já investi, já perdi e tudo mais, tal, eu não perdi, eu plantei. Né? E mais para frente eu vou conseguir colher isso, né? Então, assim, lógico, não é uma visão fácil, não é uma visão... É muito romântico falar isso e tal, mas hoje eu me sinto um cara muito mais preparado, maduro, com uma experiência interessante nesse sentido, que eu posso dizer com propriedade, assim, né? Não é tempo de desistir, é tempo de perseverar. Em vez de eu ficar discutindo quando eu vou fechar minha loja, eu quero discutir quando é que nós vamos ampliar para fora do país, entendeu? E vamos fazer desse tipo. Mas são desafios, né? Então essa transição ela é muito bacana e, obviamente, quando eu tenho outros negócios, eu consigo trabalhar isso, né? Então, nem tenho sempre ganho em algum lugar, mas eu tenho no outro e tal, a gente administra isso. O ano passado eu fiz uma escolha, né? Eu abri mão de atuar como coach, né? Fazer meus processos, atender meus clientes e tal, porque eu precisava entender mais do varejo, eu precisava compreender isso. Porque eu precisava, assim, eu quero vencer nisso, então eu preciso entender. Aprendi muito, né? Ainda não sou um especialista, posso dizer que eu não sou um especialista, mas as transições estão acontecendo e eu estou tirando muita lição disso tudo, né? E graças a Deus, assim, cara, que sempre tem pessoas que estão presentes, que ajudam, que apoiam e que faz a gente alcançar alguma coisa diferente. E aí, entrando nessa questão, né, de que qual que é o prazer de ser um franqueado da Kibil? Desde o começo, a diretoria sempre foi muito acessível, né? Até na época do Miquéias, que foi um tempo ainda mais curto, que eu fiquei com ele também, que a gente frequentou, quando a gente ingressou nessa questão, pô, a gente pode fazer... Assim que a gente abriu a loja, eu falei assim, eu queria muito estar no Método CIS. Nem sei como é que a gente entra lá, mas eu queria estar. Vocês me deixam? Não, tá, me explica melhor o que é isso, tal, não sei o que. Cara, sei que demorou uns 6 meses pra gente conseguir
fazer o primeiro evento, assim, e tal. Porque eu já tinha pedido autorização sem falar com a Febracis e tal. E aí foi muito legal, porque eu comecei a unir, né, os ramos de atividade, né. Então a Febracis era minha escola, minha casa, o que eu amo, que eu fui treinado, minha vida também foi transformada para um outro nível, subiu de nível, minha nova versão veio através deles. E a gente poder colocar da Kibil dentro, né. Então, assim, uma empresa que trata de alta performance e uma marca de alta performance, foi muito legal essa combinação, assim. Então a gente tinha que dar essa visibilidade. A gente começou, né, nos primeiros eventos que a gente fez, a gente não entendia muito bem, a gente não se posicionava tão bem como a gente se posiciona hoje. Ainda acho que dá para melhorar, mas a gente não se posicionava muito bem. E aí a gente começou a patrocinar o espaço Diamond, que é o espaço VIP, etc. E ali o encantamento começou a surgir, e aí precisava ter um carinho também para olhar para aquilo, porque ali eu fazia como se fosse piloto automático. Piloto automático. Ali a gente está fornecendo café. Eu não oferecia a experiência. E aí, um tempo atrás, isso caiu minha ficha e tal. Eu falei, não, aqui eu preciso gerar experiência. Porque lá fora tudo bem, lá nós estamos no campo, nós estamos vendendo e tal, nós somos concorrentes de outro café também, o pessoal nem percebe muito bem a diferença de um outro, mas aqui não, aqui as pessoas, elas precisam entender que também não é só um cafezinho, não, além do café ser muito bom, a gente precisa gerar essa experiência. E aí foi quando também, de novo, né, não dá para fazer isso sem ter as pessoas certas. Aí fiz um convite pro meu amigo aí, Reginaldo, ele não sabia nada o que era, mas falou sim. Não, pô, falou sim, beleza, então vamos embora. O cara falou pra mim assim, ele falou pra mim assim, ó, Deus mandou levar você. Aí não tem como falar, não. Aí você pegou. O pai mandou, eis-me aqui. E aí uma coisa que a gente atendia com duas pessoas, eu coloquei ele sozinho, porque eu entendi que era para ele fazer sozinho. Ele nem sabia. Aí quando passou tudo, que ele soube que tinham duas pessoas normalmente, falou, cara, como é que você fez isso? Cara, você não deu conta? Então tá tudo certo. E outra coisa, esse que você começou foi o maior de todos. Nunca teve tanta gente no Diamond como você entendeu agora. Olha só. Por isso que eu falo que é Deus que capacita. Só para pegar, porque você falou uma coisa muito interessante, eu preciso jogar a bola aqui pro Rafa, muito interessante. Ele falou sobre não desistir, sobre ir até o final, não procrastinar, perseverar. Rafa, para você, como você sente quando um franqueado seu desiste? Quando um franqueado seu entrega a franquia? Porque hoje eu estou vivendo próximo, eu sei que dá para crescer, que é uma boa franquia, tudo vai de visão. O que você sente quando você vê um franqueado desistindo, e ainda mais quando você vê assim, poxa, ele tinha potencial? Como que é? É como se estivesse perdendo um filho? Como se enxerga isso? Trabalhar com a frustração desse franqueado, que ele investiu, muitas vezes ele investiu tudo, como o Felipe. O Felipe deu certo, outro pode ter investido tudo com família e deu errado. Que a culpa não é sua, o Felipe falou. Empreendedorismo não é promessa de sucesso. Promessa de trabalho, resiliência, e vão para frente. Como que você encara isso, a frustração de um franqueado que não conseguiu, cara? Como que você encara? Como que você recebe isso, cara? Cara, isso é uma ótima pergunta, assim. E é uma coisa que eu acho que talvez eu nunca respondi, assim, num podcast. É um sentimento que eu vou dizer, assim, que é, às vezes, meio inexplicável, porque é realmente o que o Felipe falou. A gente, quando desiste de alguma coisa, o primeiro passo, é a assinatura de que acabou ali, é ponto final, né? Então, eu falo que o desistir é o passo que te fez não dar certo. Né? Porque às vezes a gente está tão perto ali de alguma coisa e a gente desiste, né? Já viu tem vários na internet, aqueles videozinhos do cara cavando, né? Aí um acha uma pedrinha ali, o cara tá tão perto de uma mina de ouro e vai, porque o outro achou, ele deixa aquilo lá e vai pro outro lado, né? É um sentimento muito estranho e ruim, eu acho, porque eu não costumo com esse sentimento, né? De ver um negócio fechando. Por outro lado, eu já procurei até ajuda psicológica para entender esse sentimento. E o pessoal fala, poxa, mas é uma coisa que talvez eu não tenha controle. E como eu não posso controlar, também eu preciso deixar a vida seguir. Então, isso faz parte, né? Quando a gente... É igual você ligar pro que as pessoas estão falando de você em algum lugar. Você não tem controle do que as pessoas vão falar. Elas vão falar o que elas quiserem, né? Tem gente que nem conhece tal pessoa e está falando mal da pessoa... e tal, mas isso você não tem controle. Então é melhor você não opinar, né? Do que a gente não tem controle. Porém, eu falo que isso aí é uma coisa que pode ser mais controlado. Porque é muito fácil, às vezes, uma franqueadora falar assim, poxa, o cara está fechando porque não fez gestão. Ok, porque o cara não tinha o perfil de fazer gestão. É muito difícil você
adivinhar o perfil de uma pessoa na hora que você está fechando o negócio ali, você está no início de um relacionamento, vamos dizer assim, né? Eu falo que tem gente que às vezes vai lá e começa um namoro muito rápido, aí daí de 2 meses termina. Fica, não era o que eu queria. Né? Pô, não deu para ver antes? Às vezes não dá mesmo, né? É difícil ali naquele momento você saber o perfil da pessoa. E a gente vive num país que tem muitos altos e baixos, né, cara? O mundo inteiro influencia o Brasil. O Trump fala alguma coisa, pau. O Putin faz não sei o quê, o cara da Coreia alguma coisa, o Brasil tal. Então a gente vive nessa loucura. Aí é pandemia, aí é não sei o quê. Pô, a gente já passou por cada momento de Brasil nesses anos de Duck Bill, por exemplo, que é a marca que hoje eu tenho mais antiga, vamos dizer assim, no franchise. São antiga, 6 ou 7 anos agora. Superou uma pandemia, justamente. A gente passou greve dos caminhoneiros, foi a primeira que o Brasil estava tudo parado, foi bem no comecinho. Depois teve impeachment da Dilma, que o Brasil também ficou tudo parado, aquela loucura. Depois pandemia e depois o pós-pandemia, que eu acho que foi mais pesado, falando no sentido econômico, para muitos franqueados do que a pandemia em si, porque ali a gente criou um lance de autossobrevivência, alguma coisa aconteceu ali que foi engraçado, porque a coisa começou a andar, mesmo com tudo parado. Né? Foi muito louco isso. Então, realmente não é legal quando fecha uma loja. É um processo que realmente tem, divulgado aí, 10% das lojas fecham em menos de 2 anos e tal. Esse número, de forma geral, é muito maior. O pessoal geralmente não divulga quando fecha uma loja, é muito bonito todo mundo falar, pô, minha rede cresce. E, cara, isso é um negócio como qualquer outro. Igual o Felipe falou, não tem garantia de negócio. Se você pegar seu dinheiro, quanto fica para investir? 300 mil reais, um exemplo. Pô, vou botar na bolsa de valores. De um dia para o outro você pode perder tudo. Ou pode dobrar o seu dinheiro. É o risco do negócio. Uma franquia é a mesma coisa. Você pode, de repente, comprar uma casa de 300 mil. Vou investir numa casa e vou alugar. De repente, tem uma enchente, a casa cai. É incontrolável, né? Então, assim, tudo é risco, paga, né? Ou o inquilino aluga, não paga, destrói a casa e vai embora. Verdade. Então, você tomou ali algum prejuízo. Tudo é risco. A gente tenta minimizar o risco no sentido de aprendizado constante, de treinamentos constantes. Acho que hoje o maior desafio do Brasil é gestão, principalmente gestão de pessoas. Né? A gente vive uma geração que, igual o Felipe falou, 90% às vezes das pessoas que estão trabalhando nas cafeterias ou no comércio, ali é o primeiro emprego, a galera que está chegando. E hoje a gente vive realmente uma geração complicada, vamos dizer assim, né? Que, cara, eu tô com um exemplo lá na minha loja de Franca que já fazem 2 meses que a gente está tentando contratar algum freelance, cara. Você chama 10, 9 não aparece. Simplesmente o cara vai, fala que vai e não vai. Né? Sabe o que é isso, né, Felipe? Cara, vai lá pra fábrica, você tem que... todo mundo querendo trabalhar. Mas você chega, recebe 200 currículos, você seleciona dos 200, 15, dos 15, 7 não aparece nem pra entrevista. Nossa. Né? A média dos 200 que você pegou, você faz entrevista com 6, 7. Né, para conseguir selecionar alguém. Então, assim, não é fácil. A pessoa, pô, mas tem que trabalhar no domingo? Não, tô fora. Poxa, mas tem que ficar em pé? Não. Pô, não posso entrar com o celular dentro da produção? Então, não serve para mim. Sabe? É umas coisas tão básicas e relevantes, às vezes, e o pessoal, eu falo que às vezes, cabeça fraca. Por outro lado, os que estão e que pega firme são os que estão crescendo. Isso. São os que se destacam, os que viram gerentes, os que acabam virando ali, cresce de cargo, e é o que futuramente, às vezes, vai ser um futuro empreendedor. Porque aí a pessoa é boa, ela cresce, chega um momento que ela quer ter o próprio negócio dela. E aí eu fico super feliz quando eu estou perdendo alguém que está evoluindo. E por que não um próprio funcionário seu futuramente ter uma franquia? Exatamente. Aprender sobre franchise, aprender sobre Exatamente. tudo isso. Agora, trazer um pouquinho agora, vamos mudar rapidinho, trazer tudo isso agora para o âmbito da família. Tá, isso é legal. 2 jovens, tá? Mais ou menos, 2 jovens, tá? No ramo de empreendendo. O Rafael já falou que tem outras marcas também, outras franquias. Rafa, como que é lidar com isso dentro de casa? Tá? Não sei se a sua esposa também, parece que ela também trabalha, tem outras atividades, mas como lidar com isso? Em algum momento, por exemplo, depois da história do filho, em algum momento ela passa a ser a quem está bancando tudo enquanto você está plantando, como que lidar com isso já aconteceu, e se aconteceu, como se lidou com isso,
Porque tem aquela coisa do homem ser o provedor, a gente sempre fala isso, o homem é o provedor, o homem é o sacerdote, o homem que protege, mas em algum momento dessa transição, ela chegou a ser a provedora do lar e se aconteceu, como você lidou com isso, cara? Como que isso mexe? Cara, isso é muito bacana, assim, essa história, porque eu sou muito abençoado nessa vida. Eu falo que, assim, eu tive o prazer de encontrar talvez o verdadeiro amor, que eu chamo hoje de verdadeiro amor, porque é o sentimento que a gente tem, assim, né? E eu vejo pessoas, talvez muito mais velhas que eu, que até hoje não encontraram. Então eu tive esse privilégio nessa vida de poder encontrar uma pessoa que realmente a gente vive uma evolução juntos, vamos dizer assim, né? A Ju, a gente se conheceu novos, eu tenho 42 anos, a gente já tem 20 anos de casado, vamos fazer 21 anos de casado esse ano. Ela tem 41, então nós casamos, eu tinha 21 e ela 20. Né? Já casamos grávidos. Então naquela época, poxa, grávido, o que vamos fazer? A vida foi tocando. Né? Realmente é um momento ali que você está muito novo, você, o que eu vou fazer da minha vida, como é que vai ser, a gente não sabe, fica tudo meio obscuro, porém as coisas vão clareando a partir do momento que você vê que realmente era a pessoa certa para aquele momento e para a vida, né? Porque a Ju, ela é uma parceira realmente de vida. A gente tem uma cumplicidade, eu acho que uma sinergia, vamos dizer assim, de alma, parece, porque é impressionante, assim. Eu já tive momentos que eu, quando era representante e tal, de altos e baixos e tal, e ela vinha muito bem no trabalho dela. Então lá em casa a gente sempre teve esse lance de, nós somos uma coisa só. Claro que cada um tem as suas individualidades, mas... Legal. Sem individualismo. Poxa, essa conta aqui, esse mês eu tô apertada, paga. Outro mês, isso no decorrer dos anos, né? E nunca tivemos nenhum tipo de cobrança em si, no sentido de, mas eu fiz isso, mas eu fiz aquilo, mas tá tantos meses eu que faço isso. Nunca teve isso, né? Então, é claro que a gente, como homem, tem alguns momentos que você fala, poxa, não podia ter deixado isso acontecer, né? Legal, porque isso aconteceu. Legal. Eu quero que você se aprofunde mais nisso. Gente, isso é muito legal, porque isso é o que muito pega. E eles vão falar, eu quero bater muito nisso. É o que pega onde destrói até casamento. Quando o homem não sabe que em algum momento ele não está deixando de ser homem, nem mais homem, nem menos homem, porque teve uma crise financeira. É aí que entra a unidade no casamento. Então isso é muito importante. Então eu quero que você pegue pesado nisso, que eu quero que o Felipe também fale sobre isso, que você vai entrar um pouquinho do lado espiritual de tudo isso daí. Junto disso, quero que você pegue exatamente isso. Como se sente? Porque aí vem as acusações, vem você se acusando, eu não consegui, eu não vim, eu não venci. Poxa, como que você lidou com isso? Tem um momento que ela bancando tudo e você acreditando na marca, porque vem, para com isso. Cara, você vai apostar nisso? Você tá louco. Essa mulher merece coisa melhor. E aí? Quero que você fale para os empreendedores mesmo, como lidar com isso? Em relação da Kibil, em relação da Kibil, eu acho que ela talvez tenha sido, ela e meus pais foram os maiores incentivadores desde o começo. Talvez teve momentos que eles acreditavam mais que eu. Legal, né? Isso é importante. E com certeza essa foi uma das molas propulsoras para a gente chegar onde a gente está hoje. Né? E eu acho que esses momentos de altos e baixos entra um pouco desse lance até do coaching, esse lance psicológico. Eu acho que a gente aprende no decorrer do tempo, e algumas pessoas talvez têm mais facilidades que outras, e é natural isso, a usar esses momentos como momento de aprendizado, como mola propulsora. Se está incomodando, precisa mudar. É o que eu falo. Você acordou de manhã, olhou no espelho. Se você não está feliz com você, meu amigo, você precisa mudar de alguma forma. Mudança geralmente dói. E geralmente, quando dói mais, é onde mais evolui. Né? Então, assim, a gente tem que aprender com esses momentos. E é claro que, quando a gente é mais novo, a gente não entende isso, né? Com 20 anos, vou casar, vou ser pai, o que eu vou fazer? São momentos que você precisa tomar a decisão. Eu poderia ter, sei lá, como acontece em muitos casos, a gente vê aí, claro que eu não faria isso nunca, mas o cara abandona a mulher, o filho, some do mundo, e pronto, deixa lá, e vai viver outra vida. Aí volta 10 anos depois, e tá tudo certo. E aí? Né? Qual é o resgate que esse cara deixou? Eu prefiro encarar a minha vida do jeito que Deus colocou para mim naquele momento. Poxa, é o que eu falo. Eu sabia onde eu queria chegar, onde eu quero chegar. Beleza, vamos fazer uma volta aqui, vamos contornar por ali e vamos seguir juntos. Graças a Deus eu tenho uma esposa que sempre esteve do meu lado, me apoiando em todas as decisões. Então eu acho que a gente evoluiu muito juntos.
né? Talvez o que a gente cresceu, nós crescemos muito por ser dessa forma lá em casa, assim, né? Por a gente ser essa união mesmo. Eu falo 1 e 2, não 2 em 1, né? Justamente. O casamento é a única matemática que 1 mais 1 soma 1. Exatamente. Então, eu acho que esse talvez seja um dos segredos aí. Um homem sozinho pode até chegar longe, mas um homem com uma parceira do lado vai longe muito mais fortalecido. Justamente. Cara, gente, tá fantástico. Então, ó, já quero falar para vocês, não esquecer de curtir, comentar, compartilhar. Compartilhe esse podcast. Eu tenho certeza que isso aqui vai alcançar pessoas, muitas pessoas precisam ouvir isso. Não é sempre que a gente tem a oportunidade de juntar 2 experiências novas, já com muita bagagem. Então, assim, curta, comenta, compartilha. Aqui embaixo depois vai estar as redes sociais dos dois. Então, marca, segue. Eu tenho certeza que isso vai alcançar e transformar muitas vidas. E continuando, agora vamos para o Felipe. Hoje de manhã nós estávamos tomando um café, nós 3, e falou uma coisa muito interessante. Eu vou tentar trazer muito para que foi tudo isso aí. O Felipe comentou junto com o Rafael que é muito importante. Você fez uma palavra, você fez um comentário lá que devia ter anotado. Foi o erro que eu não tenho anotado. Ficou tão impactante, eu vou lembrar depois direitinho. Mas o que você quis dizer ali? Você falou assim, que a sua base sempre foi a família. E o Rafael já tem um bom tempo empreendendo, você começou agora. Agora que eu falo assim, já tem uns anos também, está indo para a 3ª franquia, o menino também está voando. O homem, não se fala menino, homem. Entendeu? Obrigado, Reinaldo. Porque menino... É que a minha cara te confunde. Tudo bem. Depois a gente corta essa parte, tá? Só para não dar muita moral para isso. Você vê que é complicado, né, Rafa? É complicado. A gente, depois dos 40, a gente tenta manter a cabeça jovem, mas a hora que ria... Tem jeito. Mas tô para resolver isso em breve, hein, pessoal? No finalzinho aqui eu vou comentar que eu vou resolver essa questão. Vou ficar mais jovem ainda daqui a pouco. Tá vendo? É isso aí. Vamos que vamos. Felipe, assim, quero que você fale um pouquinho a importância que teve para você a inteligência emocional em toda essa transição, como você conseguiu como dizer assim, juntar tudo isso, tá? Caminhar com esses 2 pilares, empreendedorismo, a inteligência emocional, como o Febracis, o método CIS, como tudo isso te ajudou e o que você pode falar de tudo isso daí na sua vida e está levando isso, tá, para todo esse meio que nós estamos, como isso mudou e tem mudado a tua mentalidade, principalmente. Sim. Primeiro, assim, é importante entender o que é inteligência, o que é inteligência emocional, o que ela traz pra gente, né? Então, assim, resumindo, uma coisa muito simples, inteligência emocional é tirar o melhor de mim e o melhor das pessoas que estão à minha volta, né? E para você tirar o melhor de você mesmo, você precisa se conhecer. Você precisa entender qual é o seu ponto forte, qual é o seu ponto fraco, quais são os seus medos, quais são as suas habilidades, para você poder entender muito melhor sobre isso, né? E principalmente você entender qual é a sua identidade. Porque às vezes você se valoriza pelo que você está fazendo, pelo que você faz ou pelo que você tem. E aí às vezes quando você não tem, você já não é. Quando você não faz, você também não é. Então você fica numa crise, né? Então uma coisa muito legal, embora eu acho que eu sou sempre privilegiado de ter tido uma boa criação dos meus pais, eu não tinha nenhum trauma de infância, nunca fui o patinho feio, nunca tive essas questões. E também não tinha essa crise de identidade que me levou para fazer um treinamento como esse. Eu quis fazer esse treinamento para poder me aprimorar, conhecer mais aquilo que eu não conhecia. E ali foi muito legal, porque assim, quando eu fiz o meu primeiro método CIS, ali eu compreendi muita coisa, né? E até resolvi fazer minha formação em coach para aprofundar um pouco mais e fiz toda a jornada de formação que eu podia fazer, master coaching e tudo mais, para poder entender muito mais sobre isso, né? Para poder ajudar pessoas, mas aí não tem como no processo a gente não se conhecer e não trazer isso para a gente. Então, eu fui me preparando com isso. Tanto é que quando eu fiz o curso, falei, vou fazer a formação e vou desenhar uns 3 anos para poder fazer a migração. Por que 3 anos? 3 anos para poder ajeitar a casa, né? Para poder também me preparar, ter um conhecimento um pouquinho melhor. E foi tudo nesse pacote todo. A DuckBill também entrou no circuito, né? Então a inteligência era super importante porque, no meu caso, né, eu iniciei o processo sonhando isso, quando eu digo na aquisição da DuckBill, e tinha também 2 amigos junto comigo e que em poucos meses a gente, além de perder a sociedade, também perdeu a amizade, né? Não é o que eu planejo, assim, mas como o Rafa falou, né,
como alguns franqueados também desistem da franquia, mas tem que fechar, a minha sociedade também não foi o... Não, acontece, mas assim, não está no meu controle, não consigo controlar todo mundo. Não é uma coisa legal, mas a gente tem que administrar e entender, pô, qual é a visão que eu tenho? Então eu tenho que ficar focado na visão. Isso é muito importante nesse processo. E aí nessa jornada toda, né, cara, lógico, tem minha família e tal, e eu, diferente do Rafa, eu acho que eu cometi um erro, eu reconheço que eu cometi um erro no começo. Quando eu fui fazer essa transição, quando eu iniciei com a franquia, eu não fiz isso trazendo a minha esposa. Minha esposa não foi minha sócia. Quero falar sobre isso. A minha esposa, ela tem a carreira dela, então eu quis poupá-la, a intenção até foi positiva, mas a forma que foi feito não foi legal, porque eu trabalhei isso de forma separada, então ela não tinha informação do que estava acontecendo. Os prós e contras ela não tinha, mas obviamente que o que acontece ali fora impacta em casa, né? É evidente, né? Se não for, mesmo que não seja financeiramente, mas os perrengues tem que passar, né? O meu primeiro processo trabalhista, né? E tal, você tem que aprender a ver tudo isso, né? Hoje a gente dá risada porque, assim, hoje já sou experiente em processo trabalhista, né? já tenho muitos casos, né? Mas assim, e é muito interessante isso, porque são coisas que acontecem que se você deixar que isso te influencie, no processo trabalhista, assim, tem pessoas que podem dizer o seguinte, processo trabalhista, poxa, eu sou culpado, eu fiz tudo errado e tal. Não, eu tenho consciência que eu não fiz errado, tenho consciência que cada um tem o seu direito, e cara, se tiver que acertar, se eu errei, eu vou consertar, eu vou pagar por isso, né? Então, a gente viveu esse momento todo e, graças a Deus, todos os processos que eu participei, fizemos o acordo, não teve problema nenhum, foi bem tranquilo para não deixar também o funcionário esperar muito tempo para receber alguma coisa e tal. Não precisamos entrar nessa guerra, não queria ter razão em tudo, eu só queria que as coisas ficassem... certo. Certo. Então, assim, então isso tudo vem desenvolvendo. Mas aí, trazendo essa questão para a família, eu poupei muito, assim, eu me fechei muito, né? Deixei tudo para mim nesses momentos. E aí, quando a coisa meio que estoura, é que aí que eu acho que é a covardia da coisa, né? Tipo, ela participa no momento em que, tipo, tá tudo ruim. Poderia ter ajudado a evitar o caos, né? Agora que tá com o caos, arrumar o caos é muito mais trabalho, né? E, obviamente, graças a Deus, minha esposa é uma parceira nesse sentido de, apesar da dor que sofre e tudo mais, também tem essa consciência, né? Também tem inteligência emocional e também tem inteligência espiritual para me dar o suporte e tal, para suportar o que a gente passa de crises. E o novo tempo está vindo, né? Então ela sabe disso, então nós estamos vivendo agora uma nova fase. E o que eu queria destacar é o seguinte, é um versículo que me chama muita atenção e que tem sido um norte para mim nos últimos tempos, é Salmo 1:3, né? Que é como árvore plantada junto a ribeiros, dá fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham, tudo que ele faz prospera. Então, a gente tem que caminhar nesse sentido, né? Eu entendo que, eu sendo um franqueado ou não, Rafa, eu tenho que me posicionar junto ao ribeiro. Então, ainda que eu não esteja lá na franqueadora tomando as decisões, mas eu entendo que se eu estiver junto ao ribeiro, no momento certo, né? A estação certa é muito importante de entender isso. Na estação certa, a coisa vai dar certo. Então, aquele medo de desistir é justamente isso, assim. Porque, por exemplo, quando a sua esposa está grávida, você sabe que são 9 meses. Você fica torcendo para ser em 5? Não fica. Exatamente. Porque você sabe que o processo dura 9 meses e o saudável é ter 9 meses. Então, às vezes eu não sei quanto tempo é para minha semente dar fruto. A gente sabe que o café dura 3, 4 anos para poder aparecer e tal. A banana acho que é a cada 1 ano. Mas tem essas jornadas, as experiências que eu vivo na minha vida, nem sempre eu tenho noção de quanto tempo dura. Quanto tempo eu tenho que esperar. Mas o que eu preciso saber é se eu estou posicionado junto ao ribeiro. Se eu estou na terra certa, se eu estou regando, se eu estou cuidando, se eu estou cultivando. Porque você também, para a cultura que você está semeando, você precisa saber também como cuidar dela ao longo do tempo. Não é de qualquer jeito. Então, tenho certeza que eu errei pra caramba. Tenho certeza que eu não fiz o que eu tinha que fazer. Talvez até já fosse um tempo de colher um pouco mais cedo, mas está levando. Mas, de qualquer forma, tudo é aprendizado, né? Outro texto muito importante é que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu falo que errar não tem problema. O problema é não aprender com erro, né? É isso. E também não errar de novo o mesmo erro, né? Como se nada tivesse... Eu preciso pegar uma coisa que o Felipe falou aí, que vai agora, essa pergunta vai para os dois. O Felipe falou uma coisa muito interessante que eu acho que é a dor de muitos empreendedores aí e não sabiam disso. Poupar a esposa, só que no momento que você está poupando, você está vivendo coisas boas.
E nesse momento de coisas boas, está poupando ela e ela não está vivendo. E quando estoura, aí você quer colocar ela na jogada. Aí nós queremos colocar a esposa na jogada. E muitas vezes, essa é uma pergunta. Como lidar com isso? A segunda, eu quero que vocês destinam quem vai responder qual aí, tá? A segunda que eu falo, tá conversando com o Felipe, às vezes, nós queremos poupar a esposa durante todo o processo e às vezes elas ficam questionando. Às vezes por não ver ainda o retorno financeiro, só que eu estava conversando com o Felipe. E para nós é mais fácil ver o retorno financeiro porque nós estamos dentro do negócio. Então muita gente não consegue verbalizar aquilo que nós estamos enxergando. Então eu falo para o Felipe, tudo que nós estamos vivendo, a gente só perde para a gente mesmo. Não tem como a gente dar errado por tudo. Nós estamos no lugar certo, com as pessoas certas, com os conhecimentos certos. E se associando com pessoas com o mesmo propósito. Então, esse seria um grande erro. Então eu falo, pergunta agora, 2 perguntas. Primeiro, como fazer para trazer a esposa para sonhar o sonho junto e não blindá-la de forma errada? E segundo, o que fazer para verbalizar aquilo que nós estamos vendo e a esposa não está vivenciando junto? Quem vai responder o quê? Pode tirar para ímpar. Se vira vocês dois aí agora. Eu mando essa, é improviso essa. Agora cada um aí. Improviso não, eu falo com o coração. Eu acho assim, ó, é uma questão até para tentar simplificar, uma questão de gestão. A gente, às vezes na franquia, na franqueadora, é uma das coisas que a gente discute muito lá dentro, é justamente comunicação. Né? Como os franqueados precisam saber o que a gente está fazendo. Né? Poxa, se eu vou lançar, sei lá, vamos dar um exemplo mais esdrúxulo. Eu vou lançar um cachorro quente dentro da rede. Uma coisa que às vezes não tem nada a ver com cafeteria. Né? Como eu comunico os franqueados para eles saberem que eu estou tentando fazer esse movimento e por que eu estou tentando fazer esse movimento, o que vai trazer esse movimento para dentro das lojas ou não. Eu acho que dentro do casamento é a mesma coisa, essa é a questão da comunicação. Então, como você coloca isso de alguma forma para sua esposa, para ela entender. Porque é muito fácil falar, vou fazer X. Mas esse X vai trazer qual benefício? O que vai doer esse X? O que vai mexer no nosso dia a dia, no nosso relacionamento aqui? O que isso vai influenciar? Então, por que trazer esse X ou esse Y? Tem mais coisa boa do que coisa... A chance de dar certo é muito maior do que a de dar errado? Então, poxa, é isso. E de outra forma, eu penso assim... Se a minha esposa está ali, poxa, é a pessoa que eu escolhi para viver comigo o resto da vida. É a pessoa que eu confio plenamente. É a pessoa que eu posso me abrir e falar o que eu estou sentindo, se é bom, se é ruim e tal. É a pessoa que eu posso contar. Por que eu vou me abrir com outra pessoa, que às vezes vai ser um sócio, uma pessoa que eu, de certa forma, não tenho tanta intimidade e não vou me abrir com a minha esposa? Maravilhoso. Né? Que ela vai ter todo o direito e, principalmente no caso das mulheres, a sensibilidade, o sexto sentido de trazer, pô, não faz isso porque estou sentindo que talvez não vai dar certo. Né? E às vezes é tão natural isso nas mulheres, né? A gente às vezes não enxerga, elas sentem umas coisas que a gente não sente, né? Ou, pô, amor, vai e faz porque, pô, legal, tô sentindo que pode dar certo. Então por que você vai levar isso para uma outra pessoa e não para ela que tá ali do seu lado o tempo todo, né? Uau! Felipe, a régua ele deixou aqui em cima, meu amigo. Ó, ainda bem que tá gravado, que eu vou ter que rever isso aqui, que agora eu vou anotar direitinho, vou fazer igual. Cara, ele subiu a régua, velho. Agora é com você. Quero ver manter, hein? Vamos lá. Eu acho muito interessante, né? E aí eu tento sempre entender... Isso é uma inteligência emocional, né? Da gente sempre entender a emoção que a gente sente com determinadas circunstâncias, né? Então, o que eu fiz essa reflexão de algumas vezes, né? O porquê que eu tenho... Por que eu evitei? Por que eu protegi? Por que eu quis fazer isso? E no fundo, o que é? É a síndrome do guerreiro, eu acho, né? Não sei se pode chamar assim. Mas assim, eu quero dar para ela o triunfo, né? Uhum. A vitória. E não a derrota, e não o sofrimento, né? Então, por conta disso, eu achei que o processo era esse. Eu fiz o errado achando que era certo. Né? Errou tentando acertar, né? Tá tudo certo. A intenção era essa, mas também não quero fazer de vitimismo, de falar assim, pô, então tentei fazer o certo, então tudo bem e tal. Não,
eu errei mesmo, a culpa é minha, a responsabilidade é minha. Porque a partir do momento que eu falho nesse posicionamento, que eu não fiz essa articulação toda, eu coloquei um peso nas costas dela que era um peso meu. Uhum. Que não era correto estar nela. Ela não precisava carregar isso, ficar preocupada com uma conta a pagar e coisa do tipo, né? Então eu tenho que ter essa consciência, né? Então esse aprendizado, eu estou corrigindo isso agora ao longo do tempo. E o que o Rafa falou é justamente isso que a gente tem praticado, né? A comunicação clara, né? Eu tenho que contar para ela. Não importa se ela vai estar no contrato social ou não, se ela já faz parte de tabela. Então, assim, e na verdade nem de tabela, né? Ela é principal, porque se eu tô, ela também tá, né? É 1 e 2, né? Como é que é? Isso aí. 1 e 2. Então, a gente tem que desenvolver essa questão, né? Então, eu fui dando passos, né? Sem fazer isso, com uma visão clara, sabendo que era isso que eu tinha que fazer, mas não comuniquei e não carreguei, né, o entusiasmo dela também com isso, porque eu fui individualista nesse sentido, né? Então, esse é um impacto interessante, um aprendizado muito importante, que vocês, homens, pratiquem, assim, acertem como o Rafa acertou, vocês estão ouvindo a gente aqui. Mas eu não só acertei, não, tem coisa também que a gente Mas, acho que não tá aqui pra desmentir. Se ela tivesse aqui, ela tava me cutucando, né? Daquela vez, tá? Não, mas isso é legal, então isso é legal pra gente entender que nem tudo são flores, gente. No ramo do empreendedorismo, eu volto a repetir, cara, tem muitos acertos, às vezes mais erros do que acerto, mas é você saber 80-20, né, Felipe? Sim. Fala aí, Felipe, só 80-20. O Paulo Vieira fala 90-10. 10-90 é importante, né? 10-90, assim, 10% é o que acontece com a gente e 90% é aquilo que a gente faz com o que acontece com a gente, né? Então, se o cara te fechou no trânsito, ele fechou 10%. Se você vai ficar nervoso, se você vai estragar seu dia, se você vai querer brigar com ele, é 90%. Quer dizer, esse 90% é o que está no nosso controle. 10% é o que não está. Então, eu administro 90%, 10% eu não administro. Né? Então, eu tenho que evitar que os 10% vire 100%. Né? E é muito mais fácil quando você tem essa ótica. Você administra muito bem os 90%, tá tudo bem. O cara me fechou, pô, que pena, ele não viu, ele errou. Porque eu também cometo esses erros. Às vezes eu devo fechar alguém que eu nem sei que eu fechei. Entendeu? Não foi a intenção fechar a pessoa. Legal. Né? Então, assim, quando você também troca de posição, né? Tem essa questão do calçar o sapato do outro, você começa a ter uma clareza que assim, é tudo mais light. Mas acho também que é muito importante os princípios e os valores também serem muito claros pra gente. Que qual é o meu princípio? Qual é o meu valor? Cara, eu quero ser gentil. Eu quero ser imagem e semelhança de Deus. Então, assim, eu não posso falar palavrão. Eu não posso gritar, não posso ofender as pessoas, porque isso não combina com o Deus que eu sirvo. Né? O Deus que está em mim é santo, é diferente e tal, então eu não quero fazer isso. Lógico, aquilo que eu não quero eu também faço. Eu também continuo pecando, né? Eu também continuo errando. Mas eu busco essa consciência, essa autoavaliação e me arrependo, peço perdão pelos meus erros, etc. Mas esse é um ponto importante, né, da gente administrar isso. E nos negócios, né, também é a mesma coisa. Eu poderia estar aqui dizendo o seguinte, pô, Rafa, minha loja não está performando. Pô, você me vendeu um negócio aí, eu não estou conseguindo fazer acontecer. Entendeu? Colocar toda a culpa nele. Entendeu? Mas quando eu assinei o termo, quando eu fiz a entrevista e tudo mais, tudo isso foi falado. Tudo isso foi assim. E se você pesquisar em qualquer lugar, todo mundo fala, cara, franchise não é garantia de resultado. É um know-how, uma coisa que já deu certo, que pode dar certo, mas você tem que seguir a regra. Tem franqueado que não segue a regra, que não segue o padrão e quer ter o resultado, e quer cobrar a franqueadora de não estar tendo resultado. Tem franqueado que às vezes está vendendo pipoca na loja, e pipoca não faz parte do cardápio. Entende? Então, e por quê? Então você aí tem a questão da arrogância, que a pessoa não percebe até. Que ela acha que ela sabe mais do que o fundador do negócio. Justamente. O cara tem know-how, o cara consolidou algo, aí eu sou bonzão e agora, assim, eu sei melhor do que ele. Tá? Quantas franquias você tem? Entendeu? Quanto tempo você já tem? O que você criou de fato? Mostra pra mim. Então, assim, essa humildade, entender isso. Então, é um privilégio quando você se torna um franqueado de uma pessoa séria, de um negócio sério, porque você entende, assim, e a oportunidade também até no começo de crescer. Eu tenho uma outra, tô agora inaugurando a nova franquia, e assim, eu tive o privilégio também, né, esse pessoal ali daquela região ali de Franca, ali, a parte de Minas ali, que é tudo pertinho ali de Uberaba, né, e tal, esse pessoal aí é especial, então eu conheci também. É diferente. A outra marca que eu tô inaugurando agora, o franqueador também, né, um cara super humano, um cara veio em Mogi, a gente se conheceu, ele visitou comigo os pontos, etc e tal, e o cara, assim, eu acho que eu fui o 12º franqueado, assim, o negócio estava muito no começo, quando eu comprei,
Eu comprei faz muito tempo, comprei faz mais de 2 anos, ainda estou inaugurando agora. Então hoje já tem acho que mais de 100, 200 lojas quase aí, já, acho que vendidas, tem mais de 200 lojas já, mais clínicas e a coisa tá desenrolando. Mas assim, então é muito legal conhecer essa essência, entender por quê, sabe? Entender qual é o negócio. E você vê que o cara tá dando sangue pra coisa. Né? Até essa transição, quando a gente comentou do Rafa de novo assumir o controle, é interessante pra gente poder ver que o sangue, assim, foi ele que fundou. Então, assim, quando ele traz a amizade pra ele tá ganhando a minha credibilidade, que agora assim, pô, agora é de novo ele, é só ele. Então, assim, pô, o cara que fundou, ele quer ver a coisa crescer. Então fala, pô, isso aí dá um gás, isso aqui é uma coisa bacana. E uma coisa muito importante, né? Da autorresponsabilidade também. Se eu estou precisando tirar uma dúvida, se eu quero entender uma coisa melhor, nada melhor do que você ir direto ao ponto. Falar com a pessoa que pode te responder isso de fato. Então eu não vou ficar falando com um outro coleguinha, eu vou ligar para ele. Show. E graças a Deus ele é um cara que atende, que responde. Né? Ainda, né? E aí quando tiver as e é muito legal, porque assim, ele responde todo mundo. Desde o comecinho, quando a gente mandava direct ainda, que a gente não tinha WhatsApp um do outro e tal, ele sempre respondeu. Né? Assim, isso é uma coisa muito bacana, que isso assim, é muito importante pra gente que tá aqui. Porque às vezes você está sendo atendido por um comercial ali da franqueadora, que é um time bacana, mas é diferente quando a gente consegue ouvir dele, a visão dele, o que ele está entendendo e tal, não sei o quê. E lógico, ele não pode resolver todos os problemas de imediato. Mas é importante que a gente entenda isso. Então, quando a gente junta essa autorresponsabilidade, a gente tem essa questão de entender o 10/90 e tudo mais, a gente poder administrar isso, é muito interessante, porque ainda que não dê o resultado agora, mas a gente vai ter certeza que a gente está plantando no caminho certo. Então, eu só queria finalizar aquela questão da gestação, né? Que a gente sempre sabe que vai dar 9 meses, então tem que esperar. Mas assim, e nesse processo que a gente está esperando, embora eu não saiba quantos meses eu tenho que esperar ou quantos anos eu tenho que esperar, mas uma coisa que a gente não pode nunca ter dúvida, que a semente está sempre crescendo, ainda que seja para baixo. Então, assim, a raiz, ela tá ali. Então, assim, pensa comigo, quanto mais tempo demora com a raiz crescendo para baixo, mais forte o alicerce está, né? Perfeito. Mais forte está o alicerce e mais alto pode ficar essa árvore, né? O bambu chinês tem essa questão que eu já ouvi falar dessa história, ele fica, acho que 7 anos crescendo para baixo. 7 anos, cara. Sem aparecer nada na superfície. Mas aí quando ele surge, não sei em quanto tempo, ele se torna a árvore mais alta do mundo. Né? Então, assim, é isso que eu acredito, né? É isso que eu tenho me disciplinado a esperar, ter essa paciência, a entender que isso vai pegar. Né? Então, ainda que eu não seja o franqueador, né? Não sou o dono da marca e tal, mas eu me propus ser esse parceiro de negócio. E eu acredito, eu amo, né? Assim, eu não sei porquê, falo palavra, não sei porquê, mas eu amo isso, essa marca aí me conquista. Quando eu olho para isso aqui, ó, meu olho brilha, acho bacana e tal. Quando as pessoas falam Duck Bill, aquilo para mim é gostoso de ouvir. Né, e tal. E quando a gente tem essa experiência do evento, Rafa, que é uma coisa muito especial, das pessoas elogiando, das pessoas falando, puta, que demais, que bacana, que top. Além do produto ser muito bom, que isso eu não tenho dúvida nenhuma, mas a experiência que a gente vive, essa humanidade, sabe? O que acontece em volta de uma mesa, né, de um balcão de atendimento ali, de servir café, é impressionante. Né? E quando você fala que como é que é? O café conecta pessoas? Como é que você fala? Aproxima da pessoa. Aproxima as pessoas. Show. A gente vê isso, que a gente fala o seguinte, ó, eu não preciso ter a chave, eu não preciso ter um cheque, eu não preciso ter dólar no bolso. Mas se eu tiver um copinho de café quentinho... Bom, de qualidade boa. Aí, cara, assim, o porteiro ama a gente, sabe? Os seguranças amam a gente, cara. Porque a gente também tem o prazer em servir esse pessoal, que esse pessoal tá trabalhando também, tá servindo, eles merecem também receber e tal. Então a gente serve eles também. E então, do menor ao maior, cara, é muito bacana como conecta, né? É uma coisa sensacional e hoje a Duck Bill é o nosso presente nesse sentido. Legal. Gente, por incrível que pareça, já passamos até de 1 hora. Produção, passamos de 1 hora já, né? A gente tem que caminhar para o fim, mas eu vi uma coisa interessante, quero que você fale sobre, você falou SV... Você falou, eu vi hoje. VSM? Explica rapidinho, que eu achei muito legal. Pegou isso aí, hein, galera? Gente, tá todo mundo me perguntando. Porque eu quero que você deixe isso com um gostinho de quero mais. Eu já te convido já para uma próxima. Acho que tem muita coisa para entregar ainda. Acho que você tem muita coisa para falar de lifestyle, seu estilo de vida, de falar de outras franquias. Acho que assim, dá para sair mais um podcast daqui legal, hein? Então, só para deixar um gostinho de quero mais, fala disso que você colocou aí. Cara, o VSM é uma coisa que vem já crescendo há um tempo atrás, já. Acho que desde o... Cara, não lembro quem que faz isso na internet. Essa coisa de acordar, tomar banho gelado, blá, blá, blá. E eu conheci um cara esse tempo atrás, que é o meu mentor, o Lincoln. Um abraço pro Lincoln aí. O Lincoln é um cara fora da curva. Mentor de grandes atletas, e tanto do UFC, do futebol. O cara
sensacional, ele pratica isso e a gente na mentoria está colocando isso em prática. Então eu já vinha fazendo de alguma forma e agora eu meio que estou fazendo da forma mais... Não é correta, porque cada um tem o seu VSM, né? Não é o que eu faço que é o certo para todo mundo. Mas eu tenho divulgado isso porque realmente assim, ó, eu passei a acordar um pouco mais cedo, geralmente 2h30 antes de eu começar a trabalhar, né? Então acorda, a primeira coisa, você já foca a sua cabeça. Parece que eu tô já predestinado para isso ali. Eu já acordo, parece que eu abro o olho, a primeira coisa que vem na minha cabeça é gratidão. É agradecer a Deus porque, poxa, acordei de novo. Tô aqui. Antes de dormir eu rezei porque eu queria que fosse uma noite tranquila, que meu corpo descansasse, que amanhã eu acordasse com disposição. Então, eu pedi para acordar de novo. Obrigado, Deus, tô acordando, tem ar para eu respirar, tô aqui, guia o meu dia hoje. Primeira coisa, ali na cama já, abri o olho e tal. Aí eu vou tomar um banho natural, não é gelado, de repente, cara, tem dia que a água tá quentinha, né? É verdade. 5h30, 6h da manhã. É culpa sua, né? Tá calor. Tem dia que tá frio, aí é mais difícil, mas é o banho natural ali. A respiração controlada na sequência, que a gente respira o dia inteiro, toda hora, 24 horas por dia, mas a gente nem lembra. Verdade. Que Papai do Céu colocou um ar gostoso aqui pra gente respirar. Então, às vezes tá respirando errado, tá ali no ritmo do dia. Poxa, 5 minutos de respiração realmente controlada, prestando atenção que você tá puxando o ar 5 segundos, tá soltando o ar 5 segundos. Isso também, fisiologicamente, deixa o seu corpo ligado, porque ele oxigena seu cérebro, oxigena seu sangue. Então já te deixa em estado de alerta de manhã, é o jeito de acordar, vamos dizer assim, né? Depois disso eu vou ouvir uma música, geralmente não é música, né? São ondas bineurais, né? Colocar na internet aí, no Spotify, qualquer coisa, YouTube aí tem um monte, e comprovadamente, cientificamente comprovado que ela alinha ali os neurônios, algumas coisas na cabeça. Então 2, 3 minutinhos de ondas bineurais, e eu vou ler 2 livros, geralmente, eu leio 2 livros ao mesmo tempo, não gosto muito de ler, mas eu me proponho sempre a ler todos os dias, então eu leio um livro que é sobre o que eu estou gostando no momento, alguma coisa sempre sobre empreendedorismo, alguma coisa que me leve de alguma forma, depois um livro sobre religião, né? Estou lendo um agora que é super legal, eu não vou lembrar o nome do autor assim de bate-pronto, mas são as histórias, a visão de Jesus das pessoas que viviam na época. Então tem, o que Judas falava sobre Jesus, o que Maria Madalena falava sobre Jesus. Então, é um livro super legal. Então eu leio primeiro esse sobre empreendedorismo, depois eu leio sobre religião, aí eu vou rezar, e aí eu vou tomar meu café da manhã, e aí eu vou praticar meu esporte. Legal. E aí depois disso tudo eu vou começar o meu dia de trabalho. VSM, vença a sua manhã. Isso, vença então, se você a sua completou manhã, esse ciclo de alguma forma, não gosto de fazer respiração, beleza, tá tudo certo, faz o que te deixa bem ali, mas que te acorde, te deixe com a mente 100% preparada para chegar no trabalho. Então, se você acorda correndo, já sai aquela coisa trocando, nem comeu, e já chega no escritório, aquilo ali comeu, tá até com a cara amassada a hora que chegou no escritório. Cara, vai começar mesmo a trabalhar o cérebro depois de 1h30 ali. No susto ali ainda não está funcionando direito. Legal. Então é uma preparação mesmo para o trabalho isso aí, né? Gente, gostei muito. Vocês gostaram? Foi legal? Poxa, foi top. Foi divertido, foi bacana. Foi bacana, né, cara? Cara, gostei muito, cara. Quando que é o próximo? Só depende da gente, vocês dois aí, cara. Só depende da gente. Para São Paulo, a gente tem que deixar combinado. Só depende, Rafa para São Paulo, você tá convidado, cara. Eu tenho vindo uma vez por mês aí. Tá, vamos deixar aí, ó, pronto. Tá gravado. Ele prometeu, foi isso? Ele prometeu. Tá gravado aí, gente. Tem testemunha. Tem mais, juntando aqui seguidores, tem bastante testemunha. Gente, eu quero agradecer, Felipe, por ter conectado o Rafa com a gente. Acho que foi top. Eu quero que vocês comentem. Deixa um comentário aí, perguntas. Já segue tanto o Felipe, tanto o Rafa, já segue no Instagram, compartilha, deixa os comentários, isso ajuda muito a engajar o canal. Volta a repetir, nós não estamos atrás de seguidores, pessoas com 1 milhão, com 2 milhões de seguidores. Estamos atrás de pessoas que realmente sejam relevantes, que tragam realmente isso para o público, conhecimento, família, princípios, valores. Cara, para mim não importa se a pessoa tem 10 milhões de seguidores, se não tem princípios sem valores, cara, não vai sentar aqui. A minha ideia é exatamente isso, que vocês tragam conteúdo.
tenho certeza que você falou conectou com muita gente, muitos empreendedores, muitos franqueadores. Tá? O que o Felipe falou abriu a mente de muita gente que está pensando, sai ou não sai, sai ou não sai. Você é empresário, manda uma mensagem no direct do Felipe, manda mensagem do Rafa, eles estão aí para responder. Você viu, são pessoas acessíveis, pessoas são gente como a gente. Então, Rafa. Obrigado, eu te agradeço. Você mesmo. Filipão, sem palavra, meu coach. Muito obrigado, sem palavra meu amigo. mesmo, hein? Então, a gente chegamos ao fim do nosso podcast, Pode Ser Casamento e Sociedade. Eu sou o Reginaldo da Eli, prometo que no próximo ele estará aqui. Estamos aí, então, curta, comenta, compartilha, tá bom? Então, até a próxima e fui!